Vamos puxar o Alexandre. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Marlon. Boa noite, Tomazinho. Um prazer estar com vocês aqui e com todos vocês que estão nos assistindo. Espero manter a régua lá em cima, tá, Tomazinho? Foi excelente, parabéns. Isso é natural, cara. Alexandre, seja muito bem-vindo aí. A gente fala para todos os palestrantes, né? Gratidão por vocês estarem aqui colaborando junto a Moonshot Educação com um evento como esse. Então, nosso carinho a todos vocês. Muito obrigado, viu, pela tua participação. E agora, meu amigo, a palavra é contigo. O Roberto só vai fazer uma apresentação oficial aí. Manda ver. Okay. O Alexandre Amâncio é físico de formação com especialização em ciências da natureza, diretor de STEAM, tecnologia educacional, da empresa de educação tecnológica, operador do Torneio Brasil de Robótica, TBR, World Robot Olympiad, não sei falar tudo isso, calma, e Federação Internacional de Robótica, de Associação de Robótica, parceiro de negócio do Zoom Education for Life. Bom, deixa eu compartilhar a tela também aqui. Alexandre, a gente vai ficar aqui embaixo, se você precisar de alguma coisa, você chama, a gente vai separando perguntas e tudo mais, tá? E a gente, daqui a pouquinho, a gente sobe a Emanuele para continuar a tradução de Libras, e eu subo a tua apresentação, assim que você compartilhar. Vamos lá. Só um minuto. Tranquilo. Meus amigos, a noite começou fervendo hoje aqui com o Paulo Tomazinho. Que falas incríveis, né, do Paulo Tomazinho. Como fala de uma forma simples, né, para que nós, professores, possamos fazer essas reflexões sobre o nosso afazer do dia a dia, né? Didáticas assimétricas, estratégias simples, onde você, vamos colocar bem entre aspas, arrisca poucos minutinhos da sua aula para fazer uma interação, mas isso faz com que o cérebro fique preparado para receber todo esse conteúdo. Então, começar com coisas simples, como perguntas de verdadeiro e falso, no meio da aula, pedir para os alunos interagirem, qual é a percepção deles sobre aquilo que está sendo entregue. Ao final da aula, vai e pede para ele dizer numa única palavra o que você aprendeu hoje. Se você fosse contar para o teu colega, o que ficou para você de todo esse conteúdo. Então, são estratégias aí didáticas criadas pelo esse incrível Paulo Tomazinho. Alexandre, acho que já está aqui, ó. Roberto, você compartilha aí? Pronto. Bora lá, então, manda ver. Qualquer dúvida, a gente está aqui embaixo. Boa apresentação, Alexandre. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos lá. A gente escolheu esse nome bonito, impactante, para a gente começar a contar histórias, tá? Quando eu conheci a Moonshot, eu me sinto batendo um papo numa sala de professores aqui com professores também de áreas afins e outras áreas, e a gente trocando ideias e tentando buscar soluções para o grande desafio que é a aprendizagem significativa. Então, eu começo com esse tema, impacto dos torneios de robótica na aprendizagem STEAM. Tá? E eu vou contar um pouquinho de mim para vocês, que não me conhecem ainda. Como é que surgiu a questão do ser professor? Eu fiz o vestibular, na época, não era Enem, era vestibular, e fui fazer física na UFRJ, aqui do Rio de Janeiro, e no meu segundo semestre já tinha bolsa de iniciação científica e comecei a participar de um projeto chamado Projeto Fundão, que era um projeto de reciclagem de professores. E já naquela época, década de 90, que a gente está falando, a gente já tinha uma preocupação em montar pequenas experiências para transformar assim, experiências qualitativas para os alunos começarem a tomar gosto pela ciência, de uma forma geral. Porque naquela época, quando se falava em física, biologia, matemática, o pessoal tomava aquele susto. E por que essa imagem? A gente estava preparando circuitos simples para a apresentação com os professores. Então, esse circuitinho que está aí no desenho, uma pilha, uma lâmpada, fios, e de repente veio a visitação de uma turma gigante, como essa que está na imagem aí, de segunda série do Fundamental Anos Iniciais, e sentaram todos em volta de mim. E eles queriam entender o que era a questão de condutores isolantes. E eu, com aquele montão de criança, falei, como é que eu vou ensinar física, condutores isolantes, para um monte de criança de segundo ano, anos iniciais?
que aconteceu? Eu comecei a pegar barras de ferro e ligando no fio e falava com ele, gente, ó, a luz acendeu, é condutor, a eletricidade está passando. Eu coloquei aqui o objeto, a luz não acendeu, é isolante, a corrente não está passando, a eletricidade não está passando. Entenderam? Entendemos e tal. E era tudo uma festa. Quando eu botava uma barrinha de ferro, a lâmpada acendia, todo mundo gritava, batia a palma, maravilhoso. Pegava um pedaço de madeira, colocava lá, a luz não acendia, ninguém batia a palma, aí todo mundo falava isolante. E ficou aquela brincadeira de alguns materiais. E em um determinado momento eu peguei um lápis e coloquei os fios conectados no grafite do lápis. E a luz acendeu. E foi muito legal porque a luz acendeu e ninguém gritou, ninguém bateu palma, todo mundo arregalou aquele olho e ficou olhando. Por quê? Eles viram a madeira do lápis e já tinham visto que a madeira era um isolante. E como é que o lápis acendeu a lâmpada? E aí, gente? É condutor, é isolante? Ficou aquela dúvida, todo mundo pensando, de repente um deles levantou a mão e falou assim, eu sei, tio. Aí eu falei, o que foi então? Me explica como é que funciona. Aí ele virou para mim e falou assim, é porque o grafite é feito com pó de ferro e por isso que passa a eletricidade. A gente sabe que não é isso, mas a gente sabe que ele criou uma hipótese lá e que se fosse pó de ferro, seria um condutor. E daquele dia em diante, eu comecei a pensar na educação e falei assim, eu quero isso aí para mim, vou ser professor. Que até então eu estava ali, mas pensando na ciência mesmo e tal, pesquisa, e dali em diante eu me dediquei a isso. Então, como eu falei com vocês, naquela época a gente já pensava em experiências qualitativas, quantitativas e tal, e a gente vem sempre no processo de dar significado a essa aprendizagem. Então foram surgindo, conforme o tempo vai passando, vão modificando os nomes, vão modificando as formas, as metodologias, e vão surgindo formas diferentes da gente poder potencializar essa aprendizagem, principalmente na área do STEAM. Né? Então tem lá o colocando a mão na massa, as experiências qualitativas e quantitativas, o aprender fazendo, o maker, o STEM, depois o STEAM, e tudo isso culminando nas metodologias ativas, que eu coloco o estudante como centro do processo de ensino-aprendizagem dele, e o professor como a pessoa que está direcionando ali, tá? Esse processo de ensino-aprendizagem. Vou voltar aqui, já apertei o botão errado aqui. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês também nessa sequência de trazer significado, e como o Tomazinho também começou a falar na palestra dele anterior, existiu uma situação assim, muito legal que agora isso me relembrou, né, por conta dessa situação da palestra do Tomazinho. Eu estava, na época, muitos anos atrás, voltando de uma escola, todo mundo sabe dessa situação, você sai de uma escola de manhã, correndo para uma escola à tarde e tal, tem aquele trânsito ali no meio do caminho, ouvindo Band News na época, o nosso saudoso Boechat, e eu estava passando, quem conhece o Rio de Janeiro, estava passando próximo à Rua dos Lustres, Barreira do Vasco ali, e o Boechat começou a falar que estava acontecendo um fenômeno muito interessante naquele dia, que era um arco-íris circular. E começou a explicar o porquê do arco-íris circular. O que eu fiz? Eu parei o carro, saltei, vi, nunca tinha visto, né? Saltei, tirei uma foto, voltei para o carro, continuei ouvindo e fui para a escola. Nessa época eu estava dando aula na escola pública, estadual, para ensino médio, e cheguei na escola, na nossa aula do segundo ano do ensino médio, que estava falando sobre ótica também, né? E falei assim, gente, vocês viram que hoje formou um arco-íris circular e tal? E comecei a falar sobre esse arco-íris circular, e eles conseguiram ver ainda, que eu estava próximo da escola já quando isso aconteceu. E a gente foi para a janela, eles viram o arco-íris circular e a aula foi totalmente diferente. Primeiro, porque não era o assunto que a gente estava tratando, mas foi uma coisa que eles conseguiram ver acontecendo aquele fenômeno e trouxe assim uma motivação diferente para a aula. Então, essas questões, quando a gente consegue trabalhar, e a gente, professor, todos nós aqui, a gente está conversando aqui agora, trocando ideias, já pensando no como é que isso pode ser útil para a minha aula, na semana que vem, amanhã, que seja. Eu assisto um programa de TV, eu assisto um vídeo, uma série, e estou sempre pensando como é que isso pode motivar os meus alunos. Não é isso? Então, eu não vou falar para vocês aqui
sobre as metodologias ativas, quais são essas metodologias ativas, quais são as metodologias do STEM, do STEAM, do Maker. Eu vou mostrar situações para vocês, e eu sei que vocês conhecem essas metodologias, e vocês vão começar a ver esse link acontecendo dentro dos torneios de robótica, que é a proposta que eu trouxe para vocês aqui hoje. Então, quando a gente fala em metodologia STEAM, uma coisa que é natural, por exemplo, o STEAM, que é o acróstico de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, uma coisa que se eu falasse isso aí lá atrás, tá, pessoas jovens há mais tempo como eu, tá, se eu falasse, gente, ó, tem uma metodologia nova que vai ensinar ciência, tecnologia, matemática, engenharia e arte, tá? O que todo mundo, jovem como eu, ia pensar naquela época? Caramba, será que é isso? O que está acontecendo? Como é que vai ser essa metodologia? O que essa garotada que já participa desses eventos de robótica começa a pensar em metodologia STEAM? Eles já pensam um pouquinho diferente da gente. Eles já pensam que pode ser uma coisa bem legal, que pode ser uma coisa bem divertida, que eu vou manter o foco em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, em arte, mas não percebendo que eu estou decorando conceitos, decorando questões para poder aplicar numa prova, eu estou dando sentido para aquilo ali. Eles apresentam o que eles estão construindo, o que eles estão mostrando, e o que eles vivem na realidade, quando a gente fala de STEAM, de metodologia voltada para o torneio, é justamente essa junção de forças que acontece dentro de sala de aula, dentro da escola e principalmente dentro do torneio. Tá? Por que não ciência, tecnologia, engenharia, matemática e arte pode ser uma coisa bem legal? Tá? Então, a proposta dos torneios de robótica nessas metodologias é justamente tornar a robótica, o STEAM, as metodologias ativas tão agradáveis na participação dos alunos dentro de sala de aula, quanto é agradável para um aluno que gosta de educação física e aula de educação física, vai para lá e joga futebol e adora aquilo ali. Tá? Então, quer dizer, a tecnologia ela se torna agradável também. Bom, aí vem o grande desafio. Eu tenho que falar do potencial transformador dos torneios de robótica na aprendizagem STEAM. Como é que eu vou falar de torneio de robótica para uma pessoa que nunca viu aquilo ali, que nunca vivenciou, que nunca foi a um torneio de robótica? Então, essa frase aqui, um grande amigo meu falou isso quando eu conheci, na época de um torneio de robótica. Algumas pessoas que vivenciam os torneios de robótica também falam muito isso. Então, só quem já teve a experiência é capaz de mencionar o poder transformador de um torneio de robótica. Então, o que eu estou aqui para falar para vocês sobre o torneio de robótica? Primeiro é fazer o convite. Quem já foi, continue indo. Quem nunca foi, vá. Tá? Procure no estado de vocês, na cidade de vocês, quando está acontecendo. Fica chato para mim assim, ficar falando siglas, que eu vou acabar esquecendo alguma. Então, o pessoal que está no chat aí, que já foi, conhece algumas, pode colocar aí e tal, porque vai ficar mais legal. E qualquer dúvida depois, fica o meu contato e a gente pode conversar. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês é justamente a minha experiência dentro do torneio de robótica. Em que sentido? A minha experiência como professor dentro do torneio de robótica, a minha experiência como organizador de torneios de robótica e a minha experiência por apaixonado pela educação, por vivenciar na prática o poder transformador que as crianças, os jovens, até os adultos percebem dentro desses festivais. E eu espero contagiá-los também e ter vocês nos próximos torneios junto com a gente. Bom, gente, torneio de robótica é uma competição? Sim, é uma competição, porque ele tem regras, tá? Ele tem ranqueamento, ele tem todo o processo, ele tem etapas estaduais, nacionais, dependendo do torneio, até internacionais. Tá? Ele é uma competição.
Eu coloquei alguns memes, a imagem não está muito legal, mas eu sei que a maioria já deve ter visto esses memes que eu coloquei aqui, mas é só para ilustrar o que a gente vai falar aqui agora, uma brincadeira. Você vê que na competição ali, eles tinham que pegar a garrafa em cima da mesa. Então saem os dois correndo. Quando o rapaz está chegando para pegar a garrafa, ele dá uma segurada, a outra moça vem correndo lá, pula, se joga, pega a garrafa e comemora, vibra muito aquilo ali. Assim que funciona nos torneios de robótica? Sim e não. Tá? Por quê? Apesar de ser uma competição, é uma competição onde a colaboração prevalece. Então, o que acontece ali é justamente dar repertório para as equipes, para elas poderem melhorar cada vez mais o seu desempenho. Então, eu não tenho competidores, eu tenho equipes que estão mostrando seu maior potencial naquele dia do torneio. E como a gente fala de tecnologia, e todo mundo sabe que a tecnologia é maravilhosa quando está funcionando. Quando dá alguma zebra, complica a vida de todo mundo. Então, às vezes chega uma equipe com um robô maravilhoso, todo estruturado, e os outros ficam olhando aquilo ali e de repente não funciona e o que está menor. Então, essa troca que acontece dentro dos torneios que é muito legal. Mas voltando aqui a essa situação, nos torneios eles têm 3 chances de apresentar o projeto deles. Então, se na primeira vez isso já aconteceu, o que aconteceu no meme, na segunda, na terceira, eles vão criar estratégias para isso não acontecer e eles, de repente, conseguirem ganhar. Então, na competição, eu trouxe algumas imagens para você. Eu tenho, assim, várias equipes participando. E você olha no olhar de cada um deles, a alegria deles estarem dentro dessa competição. Tá? É uma competição onde a cooperação, a colaboração prevalece. Essas aí são as palavras-chave. Os torneios. Os torneios têm alguns tipos diferentes de torneios. Então eu trouxe algumas imagens desses tipos de torneios aqui, que são os torneios que têm desafios. Então repara, e voltando lá para o Steam, lembra que eu falei que eu não ia comentar com vocês as metodologias, mas que vocês iam começar a enxergar. Então, quando eu falo com vocês de torneios de desafios, eu tenho, por exemplo, lá no canto superior direito, um torneio de cabo de guerra. Tá? Então, eu tenho robôs, que é um cabo ligado entre eles, um puxando para um lado ou para o outro. Uma situação que aconteceu nesse torneio, que, gente, graças a Deus, as fotos que eu peguei são torneios desse ano, que estava todo mundo na pandemia, né? Não estava tendo um torneio presencial, então esse ano passado, aliás, foi o boom, todo mundo retornando. Então, essa imagem do cabo de guerra, esse robô que tinha as rodinhas amarelas, ele era muito potente. Então o rapaz apertava um botão lá, ele começava a puxar, arrastar todos os robôs e foi ganhando isso aí na sequência. Quando ele pegou esse robô maior aí, ele começou a puxar, eles não saíam do lugar, as rodinhas do amarelinho começou a patinar, ele saiu da pista e o outro começou a puxar e o outro ganhou esse round. Então estamos falando de força, tal, tudo direitinho, de atrito. Mas o mais legal foi o seguinte, os alunos quando acabaram aquilo ali, a gente conversando, eles falaram assim, Alexandre, o nosso robô estava puxando todo mundo, mas o robô deles, ele não se mexeu. Ele não tracionou, puxando a gente para trás. Ele ficou parado um tempo. Com isso, o nosso começou a patinar e se deslizar pela pista. E, no determinado momento, ele começou a tracionar devagarinho e foi arrastando o nosso robô. Como é que isso pode acontecer? A gente precisa sentar e conversar e pedir no professor de física para poder ir lá e mostrar o que aconteceu. Então, são situações que acontecem dentro do torneio. E o pós vai acontecendo porque eles, ganhando ou perdendo, eles já voltam para a sala de aula no dia seguinte, já no intuito de melhorar o que não foi tão bem ali para poder competir nos próximos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho missões de resgate, como são esses robôs desse garotinho que está enfiando o braço por dentro dessa caixinha laranja. Tá? Que na pandemia, por exemplo, tinha situações na China, no Japão, que a triagem nos hospitais era feita por robôs, por conta do vírus, então não tinha esse contato com o ser humano. Então, esse tipo de torneio
simula esse tipo de situação. Eu tenho torneios de sumô, que são esses dois aqui embaixo, tá? Que é muito legal, que eles têm tamanhos e massas que são delimitados pelo torneio, mas a função é um tirar o outro do círculo, tá? E nessa questão de tirar o outro do círculo, a gente está falando de equilíbrio, tirar o equilíbrio do outro e conseguir arrastá-lo para fora. Eu tenho torneios como esse inicial aqui, esse primeiro aqui, ó, que eles descobrem o que eles vão fazer 24 horas antes do torneio. Então, eles têm 24 horas para construir o robô, pegar o desafio, programar esse robô e tentar marcar a maior pontuação possível. Então, para vocês verem, eu tenho vários tipos de torneio. Esses torneios são os torneios que nós chamamos de torneios que lançam desafios tecnológicos. Outro tipo de torneio são os torneios temáticos. Então, esses torneios temáticos, todo ano, eles lançam um tema de âmbito mundial, tá? Que além da parte da robótica, você vê que as pistas mudam, eles funcionam mais ou menos como uma gincana, eu tenho missões nas pistas, e o robô, conforme vai resolvendo as missões, ele vai pontuando, e ganha o que fizer a maior pontuação. E mesmo nesse aqui, eles têm 3 chances para poder marcar a maior pontuação, que é o que vai ser registrada pelo torneio. Temático significa que agora eu tenho uma situação problema. Eu tenho um problema que acontece no mundo todo, que é lançado nesses torneios, e as equipes têm que buscar uma solução inovadora para esse problema. Então, quando o problema é lançado, tá, eles já sabem, geralmente lança-se no final do ano passado, no final do ano passado, eles já sabem qual é o tema, e eles começam a pesquisar, até nas férias, que é muito legal isso, situações que possam solucionar aquele problema proposto. E o que é fomentado dentro dos torneios? Eu quero resolver o problema climático que acontece no Canadá, seria ótimo resolver esse problema, tá? Mas se é uma questão climática, o que o torneio fomenta é uma solução que aconteça dentro da comunidade onde a escola está inserida. Então, esse problema que foi citado no torneio acontece na região onde está a sua escola, acontece na comunidade, na cidade, no estado que você está ali. Então, a gente quer buscar uma solução inovadora para resolver esse problema na nossa comunidade. Isso é o principal foco. Tá? Então, quando eu vou buscar uma solução inovadora, aí a gente fala das metodologias ativas. Por quê? Eles vão pesquisar antes, tá? Eles já chegam em sala de aula com algumas sugestões, o professor é o mediador, ele vai começar a colocar todas as supostas, né, soluções separadas lá no quadro e pesquisando e conversando com eles a respeito do processo que eles estão pensando. Eles vão começar a procurar profissionais da área para validar essa situação que eles estão achando que seria a solução. Eles vão ver a viabilidade disso acontecer, quer dizer, o custo que vai ter, qual é o custo que tem, se é viável ou não fazer isso. Tá? Então, tudo isso no processo onde, além dessa pesquisa toda, eles têm que redigir o projeto de pesquisa, eles têm que publicar esse projeto, seguindo as normas da ABNT. Então, você vê que não é um processo que ocorre somente dentro do STEAM. Tá? Todas as disciplinas afins também, quer dizer, além do STEAM, entra lá o português, a redação, toda essa proposta, o método científico é muito estudado dentro desse processo, e tudo numa forma de eu tentar resolver um problema que acomete o mundo, inclusive a minha comunidade. Tá? E isso, gente, além da pesquisa, eu tenho a parte tecnológica, né, do robô, que eu falei com vocês, eu tenho uma parte de gestão. Tá? Essa gestão, como eles estão fazendo um projeto de pesquisa, que é inovador, e ele vai ser testado, para ver se ele é viabilizado ou não, ele começa a montar portfólio, ele começa a visitar empresas que estão relacionadas a esse problema, eles começam a buscar patrocínio para poder apresentar o projeto deles dentro desses torneios. Então, com isso, eles conseguem patrocínio para quê? Para comprar as camisas que eles estão vestindo aí,
os adereços de cabeça, de macacão que eles estão mostrando aqui nessas imagens, tá? A alimentação deles no torneio, a hospedagem que eles vão precisar no torneio, o transporte que eles vão utilizar para ir para o torneio. Então, tudo isso, quem pensa assim, eu entro no torneio, quem vai pagar é a escola. Não, a escola não vai, quem vai pagar são os pais. Vai ter um rateio. A proposta é justamente que o projeto que eles estão lançando, eles busquem recursos para financiar todo o processo. E daí, gente, começam a surgir, de repente, umas startups. Essa garotada que vocês viram na propaganda, acho que foi da Zoom, lá no começo, que 65% das pessoas ainda não sabem quais são as profissões que vão aparecer no futuro. Então, essas startups já são os processos das profissões que eles estão trazendo para o futuro deles, né? Isso é muito transformador. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, isso acontece uma vez no ano. Isso que é muito legal. Porque é maravilhoso, uma vez para a maioria. Para quem consegue passar para as outras etapas, pode chegar até 3 vezes, numa etapa nacional, uma no internacional. Tá? Mas o que é assim sensacional é todo o processo até a chegada do torneio. O torneio é a culminância, é a festa. Eles vão chegar o material deles lá, vão conhecer as pessoas, vão se divertir. Isso é muito legal. Agora, todo o processo dentro da escola, dentro de sala de aula, a formação das equipes, como eles vão trabalhar até chegar lá no torneio, isso é sensacional. Tá? E isso cabe como uma luva dentro das metodologias ativas que vocês já estão vendo durante a semana aqui na Moonshot. Bom, a equipe. A gente começa a pensar na equipe na turma toda. Tá? O que é legal para a gente ter uma noção como professor é o nosso olhar. O nosso olhar para as habilidades dos nossos alunos. Tá? Então, as habilidades a gente tem que potencializar e as competências a gente tem que começar a transformá-las para poderem se encaixar dentro do processo que a gente está propondo. Esse outro meme, não sei se vocês conhecem também. Cadê? Não foi? Foi. Educação física, futebol. Você vê que a praia da garotinha não é o futebol. Mas olha só a ginástica. Então, a proposta era o futebol, mas o nosso olhar para as habilidades desses nossos alunos que vão trazer o diferencial para a nossa equipe. E quando eu falo equipe, gente, não sou nem eu que falo, são eles que falam. Se vocês entrarem no torneio de robótica e conversar com os alunos de uma equipe, qualquer que seja ela, eles vão falar para vocês, nós não somos uma equipe, nós somos uma família. E isso é muito legal. Eu trouxe uma imagem para vocês. De um torneio. Esse torneio foi o último torneio presencial de 2019, dezembro de 2019, antes da pandemia. E essa imagem eu trouxe porque os alunos são esses menores que estão no meio da rodinha aí. Eu estava passando no corredor e estavam todos chorando. Todo mundo abraçado e chorando. Aluno, professor, pai, todo mundo chorando. Aí eu parei, conhecia todo mundo. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eles, Alexandre, o nosso robô foi horrível, erramos tudo, a nota foi horrível, foi péssimo, vai ser péssimo. Aí eu falei assim, gente, vamos conversar, vamos todo mundo acalmar um pouquinho e tal, vamos conversar aqui. Ontem à noite, na última partida de vocês não falaram para mim que o robô foi sensacional, conseguiram fazer todas as missões que eles programaram, foi tudo excelente? Foi, mas hoje foi horrível e tal. Eu falei assim, mas vocês lembram da regra que vale a maior nota? Então, se ontem foi ótimo e hoje não foi tão bom, a de hoje vai ser descartada. O que vai valer vai ser a de ontem. Aí começaram a dar uma acalmada, mesmo assim, sem acreditar muito em mim. Então, eu lembro que eu falei lá atrás que os torneios têm regras, e quem conhece as regras já está um passo à frente. Tá? Então, foi muito legal, porque nesse ano, essa equipe foi campeã do torneio. E assim, a choradeira que vocês estão vendo aqui de tristeza porque o robô não funcionou, continuou uma choradeira no final de alegria de todos eles, pai, mãe, professores, alunos,
tal de satisfação que deu certo. Então, assim, isso é muito legal. Uma outra questão são os oponentes. E eu chamei de oponentes justamente para diferenciar a questão de adversários. Quando a gente está trabalhando com equipes no torneio de robótica, eu não estou trabalhando com adversários. Eu não estou trabalhando com pessoas que estão contra mim. São oponentes. Então, quer dizer, todo mundo quer mostrar o seu melhor. Só que vai existir uma dificuldade, porque um vai ser naturalmente melhor do que o outro, naquele momento. Tá? E o legal é que eles se admiram. O torneio é uma competition, quer dizer, uma competição onde a cooperação prevalece. Então, o campeão do ano anterior, ele é admirado pelos outros. Eles se reúnem online ou visitam uma escola do outro, a equipe a escola do outro, eles trocam ideias, eles conversam, então existe uma admiração entre eles. Então esse meme também foi da Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. Reparo no olhar, o Usain Bolt está ganhando, mas o americano está próximo ali, ó, e está tipo um sorrisinho, tipo, estou chegando. E isso é muito legal, porque além do respeito, tá, existe essa admiração. E isso acontece entre eles dentro do torneio. E aí eu tenho alguns dos nossos competidores. Repara que as camisetas são diferentes, os adereços na cabeça são diferentes, tá? Então a turma está reunida, porque o torneio ele cria situações para que eles se conheçam. Então, dentro dessas situações que eles se conhecem no torneio, o que acontece? Estão chegando escolas, equipes diferentes, de lugares diferentes do Rio de Janeiro, lugares diferentes do Brasil, lugares diferentes do mundo. Então, ali eu tenho animadores que têm danças, têm músicas que acontecem no mundo inteiro e eles vão ensinar os passos, vão começar a distrair o pessoal, vão começar a dançar com o pessoal. Eles começam a levar botões, tá? Com o nome da equipe deles, e eles começam a trocar uma equipe com a outra, um aluno com o outro, vão trocando botões, e isso vai criando uma socialização, eles vão se conhecendo, vocês vão ver que as camisas estão cheias de botões pendurados, tá, das equipes, então eles vão se conhecendo, e com isso vão apresentando um trabalho de um para o outro, e no meio do torneio já está todo mundo dançando, se divertindo, brincando junto, e o mais legal é que toda essa diversão está sendo fomentada ciência e tecnologia num nível que só quem participa tem noção do que é. Parafraseando lá o nosso amigo no começo do torneio, tá? De mostrar o torneio para vocês. Vocês têm que estar ali para vocês verem isso acontecer. É tornar o Steam agradável, divertido. As estratégias também é muito legal. Cada equipe cria a sua estratégia para poder estar um passinho à frente em relação às outras. Tá? E por ser uma competição, eu trouxe um outro meme ali, ó, vocês estão vendo dois rapazes com algodão doce, e a competição entre eles ali era quem comeria o algodão doce mais rápido. Deixa eu colocar para vocês verem aqui o que aconteceu. Tem a contagem, 3, 2, 1. O outro começou a comer o algodão doce devagarinho, e enquanto o outro apertou aquilo, tudo fez um bloco, enfiou na boca, ganhou a competição. Voltando para o nosso torneio, temos 3 chances. Então, na primeira vez, isso aí poderia surpreender todo mundo. Na segunda vez, eles têm um tempo de mexer nos robôs, de mexer na estratégia deles lá também, para poder apresentar no segundo momento. Então, eles se preparam justamente para isso. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui hoje é dessa equipe. Tá? Essa equipe, ela teve uma estratégia diferente, que ela trouxe instrumentos de percussão, então vieram todos com tantã, vários instrumentos e tal, tudo tocando e fizeram uma banda. Então, quando eles entraram na escola onde estava sendo o torneio, que aquela batucada toda vindo lá cantando música, as outras equipes entraram no ritmo também e começaram a brincar com eles, então, quer dizer, ganhou todo mundo ali, então todo mundo já conheceu na entrada essa turma que está aí no pódio também. Tá? Então, eles criam artifícios para poder aparecer também para todos eles. E as estratégias, além da estratégia de aparecer junto às outras equipes, existem as estratégias de ataque nas mesas de missão, onde eles têm que escolher se eles vão fazer as missões que valem menos pontos, que são mais fáceis,
que valem mais pontos, que são as mais complexas de programação. Então, tudo isso acontecendo dentro do torneio. Superação. Isso acontece a todo momento no torneio. De que forma? Tá? Tem histórias que a gente vai contar, mas o legal, deixa eu botar o meme para vocês verem também, dessa atleta. Reparem que ela ia cair e ela utilizou um artifício na hora para se equilibrar ali na barra e voltou na posição inicial. Então, quer dizer, problemas vão acontecer. Tá? Todo momento acontece dentro do torneio. Tá? E quando eles se superam, isso se torna cada vez mais prazeroso. Então, tem mais uma história que eu queria contar para vocês dessa equipe que aconteceu esse ano. Esse torneio, eles estavam vindo para o Rio de Janeiro, uma equipe que, apesar de ser do Rio de Janeiro, está no interior, região dos Lagos. Eles vieram para o torneio e teve um problema no hotel, na hospedagem, que eles trouxeram um xerox de documentos e não pôde ser aceito aqui no Rio de Janeiro, então não puderam se hospedar. E eles me ligaram, o técnico deles me ligou, devia ser mais ou menos 1h da madrugada, meia-noite e pouco, e contou a situação, que eles estavam numa van, rodando no Rio de Janeiro, buscando algum lugar para eles poderem ficar, e eles estavam super preocupados, porque a apresentação deles já era no dia seguinte, 10 horas da manhã. E eu falei com eles, vamos tentar buscar um lugar para vocês ficarem, procurando também naquele horário. E o legal foi que eu falei o seguinte, olha só, vou chegar cedo no torneio, vou conversar com as equipes, contar a situação de vocês e ver se eu consigo mudar o horário. Mas conseguir o lugar, vão descansar, vão dormir, vão descansar, não se preocupa com isso. Cheguei no dia seguinte, lá no torneio, todo mundo lá, a batucada rolando, todo mundo feliz, as danças, os animadores lá também. E eu fui conversar com as equipes. Falei assim, olha só, aconteceu um problema com a equipe, eles ficaram uma noite sem lugar para se hospedar, conseguiram agora de manhã praticamente, estão todo mundo cansado. É uma equipe que, assim, tricampeã desse torneio nacional, é uma equipe que quem está numa competição, pela competição, seria ótimo que eles não participassem. E o mais legal foi que não, fala com eles ficarem tranquilos, eles podem pegar o horário final e tal. Eu liguei para eles e falei assim, olha, conseguimos trocar, tá tudo tranquilo, vocês podem dormir, quando tiver todo mundo bem, vocês podem chegar no torneio. E isso aconteceu, eles chegaram lá por volta de umas 2 horas da tarde, mais ou menos, montaram o espaço deles e começaram a competir lá com os outros, mostrando a situação. E assim, eu coloquei superação porque eles mandaram um vídeo para mim, devia ser umas 2 horas da madrugada, eles dentro da van, todos acabados, cansados, e assim, obrigado, Alexandre. Eu falei assim, não tem obrigado, eu vou tentar com o pessoal. Mas a gente sabe que isso acontece a todo momento ali dentro. Então eles voltaram e ficaram uma colocação ótima também no torneio. Então, essas dificuldades vão acontecendo e eles vão se superando e tornando cada vez melhor, tá? Principalmente no trato. Por quê? Todo torneio é permeado por valores. Tá? Então, eu tenho a questão da honestidade, do saber ouvir, todos os valores, tá, que são os formadores do caráter da pessoa, é trabalhado dentro desses torneios. E começa esse trabalho lá dentro de sala de aula também. Tá? Então, ali, como eu falei com vocês, ali é a culminância. Ali é onde tudo está acontecendo e está todo mundo bem e mostrando o seu potencial. Mas isso tudo é trabalhado lá na sala de aula desde o começo do ano. É difícil, gente. A gente sabe que é muito difícil. Tá? A gente que tem uma certa experiência com essa garotada nos torneios de robótica, a gente sabe que, primeiro, sugestão minha, leva o pessoal participando. Não é levar só para assistir. Porque é diferente quando você está lá assistindo, vendo a turma lá trabalhando, ou quando você está competindo. Porque a responsabilidade muda. Então, nessa primeira ida, eles vão chegar lá, mostrar o trabalho deles e vão se deparar com esses alunos focados, trabalhando já há algum tempo, outros também na primeira vez. E isso, eles indo bem ou não indo tão bem, quando eles retornam, parece que muda uma chave. Tá? Eles já retornam já pensando o que eles podem melhorar para o ano seguinte.
por conta do repertório que eles vivenciaram ali dentro, conversando com todas as equipes, vendo o trabalho de todo mundo, tá? Eles já voltam empolgados e empolgando, isso que é muito legal, tá? Então a minha sugestão é assim, quem nunca participou, procura onde tem no seu estado, na sua cidade, tenta inscrever uma equipe, vai com uma equipe, vocês vão ver como é que vai mudar o pensamento dessa garotada. Inovação. Inovação, eu trouxe esse meme aqui, não sei se vocês também já viram, e tem um outro também que era muito legal, que me sugeriram colocar também, mas esse aqui, ó, futebol americano. O rapaz pegou a bola, foi andando devagarinho, todo mundo estava sem entender o que aconteceu, e de repente ele sai correndo e faz um touchdown. E beleza. Tenho certeza que nas próximas saídas lá, eles não vão deixar, mesmo que ele pegue sozinho e aconteça alguma coisa, vai todo mundo pular ali em cima e vai segurar. Tá? Pensaram em colocar também, sem colocar assim, me disseram, né? Coloca aquela falta do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, batendo a bola por baixo da barreira. Também foi legal com a inovação. Vocês reparam que até hoje, quando tem uma falta próxima à área, sempre tem um jogador deitado atrás da barreira, justamente se a bola vier rasteira, parar naquele jogador deitado. Então, quer dizer, eles vão tendo esse repertório e vão modificando as estratégias por conta disso. E para a gente que trabalha nos torneios, qual é a maior inovação? Tá? O que é muito legal para a gente. A maior inovação são todos vocês participando. Repara na imagem, eu não sei se dá para vocês perceberem por causa do tamanho, o olhar dos pequenininhos, dos maiores, é uma vontade de estar ali, é uma alegria de estar ali. Então, a inovação para a gente é vocês voltando com novos projetos, novas dinâmicas, novas estratégias, e a gente está ali justamente para auxiliar e tentar levantar vocês o maior possível. Bom, queria agradecer a todos. O Marlon já apareceu, já deu uma... Maravilha, Alexandre. Agradecer a todos. Mostrar para vocês a primeira imagem que eu tinha mostrado no início lá também, da turma toda reunida aqui, já dançando, tirando as fotos, dançando. E colocar mais um meme aqui, ó, que assim é muito legal. A felicidade está no estado mental. Repara que eu tenho lá o pódio, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. E tá todo mundo olhando lá, aquele rapazinho que é um dos últimos colocados lá, vibrando naquela situação. É mais ou menos isso que acontece no torneio. Todo mundo quer o pódio, todo mundo quer o pódio. Mas eu tenho certeza que todo mundo sai super feliz no final do torneio, e já pensando nas estratégias para o ano seguinte. Então, gente, como reflexão, que eu queria dizer para vocês, assim, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Tá? E reflexão é essa lei da torradeira, não sei se vocês conhecem. A gente cresce levantando os outros. Pessoal, obrigado mais uma vez. Tá? Um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído positivamente. E quero vê-los nos torneios de robótica no futuro, aí no Rio de Janeiro, no Brasil, quiçá fora. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha, Alexandre. Parabéns pela... Meu amigo, você tem história para contar, hein? E cada história boa, cara. Forrest Gump, né? Sou mais um. Que nada, cara. Que apresentação gostosa de ouvir tuas histórias, ou por trás das câmeras, né? Assim, eu contar os bastidores do que acontece no evento. Então, cara, foi uma história muito gostosa de te ouvir. Obrigado aí pela colaboração. Se alguém quiser saber um pouco mais, o que você indica aí, Alexandre? Várias vezes aqui, muito legal, mas na minha escola não tem estrutura, e, enfim. O que você pode dar de dica aí para quem está dando os primeiros passos, ou alguém que já tem uma estrutura um pouco mais montada e quer avançar sobre isso? Quais são suas dicas aí? Legal. Eu não acompanhei o chat aqui de vocês. Eu até pedi para o pessoal colocar algumas siglas de torneios para o pessoal poder pesquisar na cidade onde está acontecendo, no estado. Não sei se colocaram, tá? Mas eu posso colocar depois, eu deixo até meu contato no final, não colocaram, não. Deixo o contato no final, vocês podem entrar em contato, que eu digo para vocês os torneios, que eu acho que fica chato eu falar dos torneios, até porque os torneios que eu pratico aqui, tá? Mas o legal não tem condições, a minha escola é uma escola da rede. Alexandre. Tá ok.
a minha escola é uma escola da rede pública, não tem condições, não tem investimento, ou é só da escola privada e tal. Gente, professores, coordenadores, diretores, vá ao torneio. Tá? Geralmente, os organizadores de torneios estão ali à disposição, bate um papo com eles. Tá? Provavelmente, eles vão conversar com equipes que são próximas às escolas de vocês, que participam. E existe um movimento muito legal, que é o seguinte: quando eu tenho uma escola, vou dar um exemplo aqui, eu não sei se pode, mas me permitam aí, gente. As escolas SESI, por exemplo, que tem um investimento muito alto nessa questão tecnológica, geralmente tem escolas aqui no Rio que adotam escolas públicas. Isso é muito legal. Então, ele pega uma escola que não tem condição para ter aquela tecnologia, eles começam a trabalhar juntos, então a tecnologia é compartilhada e eles vão para a escola. Tem alguns torneios que são obrigatórios para você participar, você fazer uma ação social. E geralmente a ação social que eles sugerem é justamente você adotar uma escola que não teria a condição de participar. Então, assim, procurem os torneios. Tá? Eu estou no Rio de Janeiro, tá? Mas quem está fora, eu conheço alguns fora aí do Rio de Janeiro também, tal, eu posso indicar, mas procure esses organizadores, que eles vão direcioná-los para a gente começar a entrar nesse mundo, porque, gente, vocês viram o Tomazinho falando aí no começo, tá? A tecnologia está empurrando de uma forma assim absurda, porque a coisa que é legal hoje, amanhã já tem uma coisa nova, e assim, a gente tem que estar ali acompanhando. E o mais legal, assim, eles participando, é muito engraçado, porque quando surge uma coisa nova, eles já querem o novo. Quando a escola tem condição de ter o novo, o que eles fazem com o antigo? Geralmente viram doações. Então, a gente que está nesse inteirinho, a gente sabe para onde direcionar. Então, procura essa turma das organizações de torneios, que vocês vão ter um direcionamento legal. Maravilha, Alexandre. É isso, né, gente? Gratidão aí pela tua colaboração. Tenho certeza que inspirou aí muitos e muitos educadores, viu? Muito e até obrigado, uma próxima gente. oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigada. Um prazer.